Irmãos, por que às vezes existe uma dificuldade muito grande de algumas pessoas entenderem o ministério do nosso estimado irmão Aldo e depositar a sua fé e a sua confiança nele, como primaz da igreja e profeta de Deus nos tempos atuais? Irmãos, não é difícil entender isso, não é difícil. Por quê? Nós vivemos no mundo onde o poder do mal, ele nunca perdeu a sua autoridade. O poder das trevas, ele, a partir do momento que os espíritos que estavam nos céus perderam a glória e foram expulsos da região celestial, criaram o reino das trevas. E desde aquela época até hoje, e será sempre assim, eles vão lutar contra o reino dos céus. Tudo eles farão, para que as pessoas não creiam, ou deixem de crer, ou creiam pela metade, no poder que existe na glória celestial. E que Deus o Pai sempre utilizou pessoas aqui na terra para exercer o seu glorioso ministério. Ele sempre dependeu de uma pessoa preparada por ele para governar o seu povo. Foi assim na época de Moisés, na época de Abraão, foi assim na época do profeta Santo Elias. O profeta Eliseu, irmãos, ele recebeu uma autoridade muito grande de Deus, quando ele recebeu a capa de Santo Elias, para continuar governando o seu povo na terra. Tinha uma missão que Santo Elias precisava realizar, que era convencer as pessoas de autoridade, os reis da época. Uma das missões de Santo Elias era convencer esses reis a tornar pessoas melhores. E ele lutou muito. E através do seu glorioso ministério, ele conseguiu, em certa parte, fazer isso. Unir os reinos. E Eliseu, ele recebeu esse mesmo dom. E foi orientado por Santo Elias para ele continuar essa missão. E houve um caso muito interessante, que sempre, irmãos, isso aconteceu com o irmão Aldo também. Muitas e muitas vezes. Quantas vezes uma pessoa chegou para o irmão Aldo e pediu alguma coisa, e o irmão Aldo, quando eu falo pedir, é coisas materiais, espirituais, nada material. Querer coisas espiritual para você, para melhorar a sua qualidade de vida, através da unção do Espírito Santo de Deus. E o irmão Aldo falava: eu vou falar com a avó, confie, a avó vai te ajudar. E o tempo passava, e essa bênção, essa dádiva que tanto almejava, a pessoa às vezes duvidava do poder do irmão Aldo, porque não alcançava de imediato. Mas não é porque o irmão Aldo falhava, não é porque Deus falhava, é porque tudo tem um tempo certo, e a ação precisa ser da pessoa. Isso que é interessante, irmãos, e que é difícil de entender. Antes de eu receber alguma coisa, eu tenho que doar. Para que eu tenha o meu salário na empresa, o que eu tenho que fazer? Quando eu entro na empresa, eu não tenho que trabalhar primeiro? Eu trabalho 30 dias primeiro para depois receber. Nunca, nem empresa nenhuma paga você primeiro para depois você trabalhar. Então, primeiro você trabalha para depois você receber. Isto é em qualquer lugar. E muitas vezes, irmãos, para recebermos, muitas vezes não, todas as vezes, para nós recebermos alguma coisa do reino dos céus, espiritualmente falando, nós temos que fazer primeiro. Aí que é difícil a pessoa não entender e desacreditar do poder magnífico que está prestes a te ajudar, prestes a te abençoar, mas ela quer primeiro receber para depois fazer, e não é assim. Naquela época, o rei, um dos reis, ele pegou uma chaga muito forte, era uma doença, a lepra, muito forte. E ele foi em diversos lugares, e a lepra na época era muito, aliás, é contagiosa, mas essa doença está praticamente disseminada. E esse rei foi em todos os lugares,
E ele precisava ficar exilado por causa dessa enfermidade. Aí falaram para ele, ele tomou conhecimento do profeta, que em nome de Deus realizava as bênçãos. E tinha um poder muito grande. Então ele foi procurar esse profeta, Eliseu. Olha, veja, irmãos, que o que eu acabei de falar tem que acontecer na vida da gente. Aí aquele rei, ele foi com o propósito de chegar lá e ser curado. Ele queria receber essa cura de imediato. Aí o profeta, através de uma menina lá, pediu para ele que ele fosse no Rio Jordão e se banhasse 7 vezes. Quando ele recebeu essa notícia, ele se irritou. Ele não quis fazer, não. Eu esperava mais desse profeta. Eu esperava mais. Eu queria ser curado. Mas ele tinha que fazer uma coisa primeiro. Ele tinha que aceitar a recomendação do profeta, que era ir no Rio Jordão. E naquela época esse rio era barrento. E ele ficou muito revoltado. Eu não vou lá não. Água suja, água barrenta. Aí o súdito, um dos que estava com ele, falou: mas o profeta, ele podia ter pedido muito mais. Ele te pediu uma coisa tão simples. É só você entrar na água. Não, aquela água suja, aquela água barrenta. Eu não vou não. Ele tinha que ter me curado. Olha o pensamento. Aí o súdito falou: mas deixa de ser teimoso, rei. Deixa de ser teimoso. Vai lá, banha no rio 7 vezes. Você tem que entrar, se afundar, sair 7 vezes. Aí ele foi, meio revoltado, mas foi. Chegando lá, ele entrou, afundou uma vez, afundou 2, afundou 3. Na 6ª vez, ele já estava até lameado. E ele ficou revoltado. E não quis fazer a 7ª vez, não. Aí o súdito disse para ele: ô rei, deixa de ser teimoso. Só falta uma vez. Faça o que ele pediu. Aí ele fez. Quando ele mergulhou pela 7ª vez e saiu todo lameado, a lama começou a sair e limpou a lepra dele. E aí ele reconheceu que ele precisava primeiro fazer o que é pedido para depois receber. Aí ele cheio de gratidão e arrependimento, ele foi oferecer os censos, que ele era muito rico, ele foi oferecer isso ao profeta. E o profeta disse: não, a graça de Deus, ela é gratuita. Ela é gratuita, só precisa fazer o que lhe é pedido. Então, por que eu estou dizendo, eu estou contando esse, é lógico que depois esse fato é longo, aí pessoas, tem uma história toda em cima disso. Mas esse ponto que eu passei para os irmãos é para entender que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, irmãos, nós temos que fazer por merecer. Então, há uma parte a ser feita. Há uma parte a ser feita que não pode ser passada para ninguém. É algo nosso. É algo próprio da gente. Então, receber do irmão Aldo uma graça, uma unção, ser livre de um atropelamento ou ser curado de uma enfermidade, irmãos, cabe a nós pedir e fazer o que nos é solicitado. E o que nos é solicitado, irmãos? O que o irmão Aldo tem nos pedido desde o início do seu ministério, quando ele partiu para a eternidade, e continua pedindo, porque a sua doutrina ficou. Ele diz que o meu povo está doutrinado. Então a doutrina ele deixou para nós. E o que ele nos pede, irmãos? Que nós obedecemos a tudo aquilo que ele nos ensinou. Ele pede só isso. O irmão Aldo não exige nada mais do que isso. Que nós acatemos as suas orientações. Simples assim. Simples assim. Agora, pode alguém pensar: eu faço tudo. Tudo que o irmão Aldo pede, eu faço. Mas aquela bênção especial, ou aquela cura, ou aquela libertação de um problema, não vem. Não vem. Mas o irmão Aldo pede para obedecer, eu obedeço, eu vou à igreja, eu canto, eu oro, eu vigio.
e você não recebe, né? Não recebe aquela bênção. Já parou para pensar que você é feliz? Já parou para pensar que você é feliz? Que mesmo diante desse problema todo que você tem, você é feliz porque fala: irmão Aldo, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim. Isso é uma graça, é uma dádiva preciosa e tem que ser valorizado. E pode ter certeza, irmãs, pode ter certeza que o problema que o senhor está passando, a dificuldade que o senhor está enfrentando, a doença que está acabando com a saúde do seu corpo, e você está firme na fé, pode ter certeza, irmãos, não tenho dúvida que vou lhes dizer, um dia isso vai se acabar, e você vai receber um galardão, pela recompensa do amor e o esforço e pela fé que guardou, porque o dia que o corpo terminar, tudo isso vai se acabar, tudo isso. Então é melhor carregar dentro do seu espírito a fé e a confiança e receber um galardão por isso, do que você recuar, exigir de Deus, como se Deus fosse o seu escravo, exigir do irmão Aldo, como o irmão Aldo fosse o seu escravo, como se ele tivesse a obrigação de fazer, como muitas vezes, irmãos, nós vemos nas orações. Basta nós entrar no YouTube e ouvir uma oração lá que está lá, que não seja de apostólico ou não. Tem muitas pessoas que ao orar falam: Jesus, eu te ordeno, eu peço que o Senhor cure a minha enfermidade. Quem somos nós para dar a Jesus uma ordem? Quem somos nós para dar ao Espírito Santo de Deus uma ordem? Nós não somos ninguém para fazer isso. Nós temos que pedir. Aí Ele, através da sabedoria do seu próprio Espírito, sonda o nosso coração e vê se o que nós estamos pedindo, se nós já fizemos primeiro. Então, isso é uma oração justa, irmãos. Pedir para dar sabedoria, para nós fazermos e aguardar a graça salvadora. Se nós fizermos isso, irmãos, nós não receberemos apenas a graça de entrar no reino dos céus. Nós receberemos um galardão no reino dos céus. E o galardão, irmãos, significa algo a mais do que nós já possuímos. Então, viver a doutrina, confiar na mensagem que o irmão Aldo nos ensinou, irmãos, nos garante obedecer, claro, essa mensagem, essa doutrina, nos garante a salvação. Então, nós já teremos o direito de entrar no reino dos céus. Agora, porque nós vivemos essa doutrina, temos essa confiança no ministério do irmão Aldo, obedecemos os seus conselhos, Deus vai nos dar um galardão, algo a mais por isso. Nós seremos galardoados pela nossa confiança. Irmãos, vale a pena confiar, vale a pena crer, vale a pena falar: irmão Aldo, eu vou fazer o que o Senhor me pede. Vale a pena, irmãos, porque Ele te dará, em nome de Jesus, não somente o direito de você entrar no reino dos céus, mas Ele te dará um galardão no reino celestial, algo a mais do que você já possui. Então, esta é a missão e o ministério glorioso do nosso querido irmão Aldo. E como está dito aqui no boletim, esta igreja, ela vai seguir dentro dos parâmetros ensinados pelo primaz. Não adianta ninguém querer mudar, que não vai mudar. Ah, pode até tentar, pode até tentar, mas mudar não vai não. Sabe por quê? Porque no comando da igreja está o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode desafiar, e nem desafia e nem derruba o Espírito Santo do Pai. E a igreja apostólica, irmãos, a doutrina que ela prega com convicção. A igreja apostólica prega com convicção que o ministério do santo irmão Aldo é de Deus, que a fé que nós possuímos nele
na pessoa do primaz em espírito e verdade. Irmãos, é a advinda do Espírito Santo de Deus. E feliz e bem-aventurado é aquele que não duvidar disso. Não duvidar disso. Pode até alguém falar alguma coisa. Por isso, irmãos, como está dito aqui no boletim, tome muito cuidado com as suas amizades. Não despreze ninguém, não. Não despreze ninguém, não. Mas, irmãos, aquele que combater a sua fé, não dê ouvido, não. Não seja aliado. Imagine, você tem uma mãe. Você ama a sua mãe. Você gosta da sua mãe. Você faz tudo por ela, pelo seu pai. Aí um colega seu, por algum motivo, começa a falar mal da sua mãe. Você vai gostar? Não vai. Você vai continuar sendo amigo dele? Claro que não. Se ele está combatendo a pessoa que mais você ama. Você vai tentar distanciar dele para não criar confusão. Assim é com a sua fé. Assim é com a sua fé. Por que você crê no irmão Aldo? Por que você crê na Santa Avó Rosa? Por que você vem para a igreja cantar? Por que você rege? Por que você prega? Por que você toca? O que você sente quando vem para a igreja? Nós cantamos o hino belíssimo do Inário, né? Que é lógico que não é assim, mas esse hino deveria ser cantado em todas as reuniões. Na minha igreja, eu sou feliz. Se você é feliz na sua igreja, se você é feliz porque toca, se você é feliz porque rege, essa felicidade, irmãos, é inerente do Espírito Santo de Deus. Não deixa ninguém tirar, não. Não deixa palavras sem unção te tirar essa dádiva preciosa, não. Porque isso depende de você, não depende de Deus. Deus vai orientá-lo, Deus vai ajudá-lo, através do anjo, como eu mostrei ontem. Ele vai falar ao seu coração. Agora, a atitude, a ação será sua. A ação será sua. Você quer continuar com essa graça salvadora do Espírito Santo de Deus? Ao pregar, você se sente bem em ensinar a igreja e quer continuar nesse ministério, com essa alegria de passar isso para os irmãos, porque você se sente bem? Se quer continuar, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não deixe ventos de palavras, pessoas que, por não ser gratos, receberam tanto e agora não tem nada. Não deixe essa pessoa tirar também esta fé, esta alegria, este contentamento de você trabalhar para o reino dos céus. Isso é muito importante, isso é algo pessoal, irmãos. É algo pessoal. E não tente fazer nada fora disso, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você deixar de seguir a igreja, você deixar de crer no irmão Aldo, você deixar de confiar na Santa Avó Rosa, só tem a perder. Você pode até ir para os céus, mas vai por misericórdia. Vai por misericórdia. E o povo apostólico, a doutrina apostólica, irmãos, ela não dá essa, ela não está aqui para isso. A diferença, que às vezes você nem sabe, porque qual é a diferença de ser apostólico e obedecer à doutrina que a igreja apostólica ensina, do que ser uma pessoa como uma outra que não tem a nossa religião? Aí ela também vai para o céu? Claro que vai. Quem falou que só o apostólico vai para os céus? Nós nunca ouvimos o irmão Aldo falar isso. Ele nunca quis dizer isso. Nunca ensinou isso para a igreja. E qual é a diferença? Então eu também não preciso ser apostólico. Não preciso ser apostólico, eu vou para o céu também. Se você for uma pessoa justa, se você for uma pessoa honrada, trabalhadora, respeitando os direitos dos outros, claro que Deus vai te salvar. Claro que vai. Agora, só que vai para os céus por misericórdia. Vai para o céu por misericórdia. E a igreja apostólica recebeu uma missão gloriosa de te levar para os céus por honra e por mérito. Esta é a diferença. Você ir para os céus e ouvir de Jesus: bem-vindo, bendito do meu Pai, eis aqui o seu galardão. Galardão, ele não falou eis aqui a tua salvação. Ele diz: eis aqui o teu galardão, porque soubeste me amar. Irmãos, esta é a grande diferença de você entrar no reino dos céus
por honra e por mérito, porque aqui na terra você sofreu pelo nome de Jesus, você sofreu pelo nome do Consolador. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados que sofrem em meu nome, porque esses serão galardoados. Então, irmãos, nós temos que lutar para conservar a nossa fé, e mesmo que isso nos custar um preço um pouco mais alto, defenda a sua fé. Ah, por que você crê no irmão Aldo? Por que você crê no irmão Aldo? Você sabe por que você crê nele, porque o que você pede, você sente que recebe. Por que não falar para os outros? Por que negar esta fé? Por que não defender esta fé? Não vem não. Se você não crê, fica lá. Eu creio e recebo. Por isso que eu defendo a minha fé. Se você não crê, paciência. Mas agora não vem pagar a minha luz, não. E não aceite pagar. Não precisa brigar. Não precisa discutir a sua fé. Não precisa discutir o seu modo de confiança. Mas você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza desta fé que você professa. Porque ela é viva, irmãos. Ela é poderosa. E nada, irmãos, nada vai mudar nesta igreja apostólica com relação à doutrina. Por isso que diz: mantenha-se atento, tome muito cuidado com as pessoas do seu redor, com as redes sociais. Tome por base a mensagem que o irmão Aldo ensinou. Então compare o que estão falando, o que querem incutir no seu espírito com aquilo que o irmão Aldo já colocou no seu coração. Compare. Se você sente vontade de vir para a igreja, é porque a igreja, aqui, você é feliz, você é alegre, você se sente bem. Não vale a pena trocar isso, não. Não vale a pena trocar isso, não. Respeitar o seu semelhante, mas é doutrina de Jesus. A nossa mocidade tem que guardar isso no seu coração. Guarde isso no seu espírito. Trabalhe para a igreja. Seja um prestador de serviço entusiasmado para com as coisas do reino dos céus. Divida o seu tempo, mas reserve o tempo para Deus. Porque essa igreja apostólica não vai acabar amanhã, não. Não vai acabar daqui a 10 anos, não. Ela tem uma missão muito nobre aqui na terra, de dar às pessoas a oportunidade de ir para os céus, por honra e por mérito. E quem vai fazer isso? A doutrina existe. Quem vai fazer isto? São as pessoas. São as pessoas. Principalmente os jovens. O jovem precisa amar muito o ministério glorioso do nosso querido irmão Aldo. Como eu disse na hora terminando o ensaio, muitos jovens não tiveram oportunidade de ver o sorriso, o abraço carinhoso do nosso primaz, quando ele cumprimentava as pessoas aonde ele ia. Como ele era caridoso, como ele era amoroso com as pessoas. E ele passava isso para as pessoas. E ele via quando ele via uma criança, ele abraçava a criança. Ele via um jovem: eu quero ver você aqui amanhã. Eu ouvi muitas vezes ele falar isso: eu quero ver você aqui na igreja, aqui é o seu lugar. Eu contei o fato de que, quando eu vinha de Paranapanema, há muito tempo atrás, eu ia chegando na sede, e o irmão Aldo ia atravessando a rua. Tinha 3 jovens do outro lado, dando de frente para a igreja, só que no lado oposto, e não entrava. A reunião estava acontecendo, e aqueles 3 jovens estavam ali. O irmão Aldo saiu, e eu até fui na direção do primaz para cumprimentá-lo. Ele mandou esperar, e eu até achei que ele queria falar alguma coisa comigo, mas ele não quis falar nada, não. Ele apenas quis mostrar para mim o amor que ele tem pela mocidade. Então ele pegou e falou assim para os meninos cumprimentaram ele. Ele falou: mas por que vocês não entram? Seu lugar é lá dentro. A Santa Vó Rosa está esperando vocês lá dentro. Aí um deles, que estava com o cabelo até fora da doutrina, da disciplina, e falou: irmão Aldo, mas eu posso entrar? Seu lugar é lá dentro. E aí eles entraram.
Aí o Moaldo me cumprimentou, não falou nada para mim, isso aí. Mas quando o Moaldo mandou parar para me esperar, ele estava me mostrando quanto que ele ama o jovem. E eu, como pastor da igreja, tinha que aprender isso também. Respeitar os jovens. Entender as atitudes deles, muitas vezes não é coerente, não é correta. Mas se eu menosprezar, vai ser pior para eles. Se o irmão tivesse falado para eles, não, já que vocês não entram, então vai embora para casa. Vai para casa. Aqui não é o seu lugar, na rua não. Será que um deles é pastor da igreja hoje? É o meu colega. Um deles é pastor. E eu, uma vez conversando com ele, falei, rapaz, eu lembro disso. O irmão Aldo me salvou. Naquele dia o irmão Aldo me salvou. Naquele dia ele me salvou. Porque se o irmão Aldo tivesse falado, não, vai para casa. Seu lugar, já que não quer entrar na igreja, vai embora. Some daqui. Eles teriam ido embora, mas teriam se distanciado do reino dos céus. Mas o amor, o carinho e a prudência do ministério glorioso do nosso santo irmão Aldo trouxe eles para a igreja. Irmãos, é isto que eu tenho como pastor que guardar no meu coração. É isso que eu tenho que guardar. E passar isso para a igreja com entusiasmo, porque vale a pena, irmãos, trabalhar para o ministério do nosso santo irmão Aldo. Eu não estou contando testemunho de mim não, longe disso, mas eu sou prova viva que vale a pena. Eu já cheguei em congregação, irmãos, 10:07, 5:07, e a reunião 7 horas. Isso aconteceu semana passada, tá? Semana passada. Fui para o trabalho, tive um problema na empresa, fui com a roupa do serviço, peguei o carro, saí da obra com a roupa do serviço, com botina e tudo, e entrei na igreja pelas portas lateral, 10:07, estava um bagaço, e eu subi no púlpito, parecia que eu tinha tomado um belo de um banho, e nem cansado eu fiquei para dirigir a reunião, descansei no dia seguinte. Irmãos, vale a pena servir o reino dos céus, servir a Santa Avó Rosa, servir o nosso querido irmão Aldo, porque eles nos amparam, irmãos, ele nos ampara de tal forma, que a gente se sente leve, a gente se sente alegre, e compartilhar com essa felicidade. Por isso que eu preciso respeitar muito o meu semelhante. Eu preciso respeitar muito aquilo que o irmão Aldo me deu. E assim é o Senhor, assim é você, jovem. Porque o dom que você tem de cantar, o dom que você tem de reger, o dom que você tem de tocar, não é seu. Não é seu. Foi dado por Deus e é de Deus. Cabe a você lapidar esse dom. Cabe você a lapidar. E a ferramenta para isso você tem, que é a doutrina. A ferramenta para isso nós temos, que é a doutrina. Basta segui-la e não fazer como está aqui. Não é que o boletim está errado, não, mas atitudes de pessoas que estão erradas. Está dito aqui: nada será modificado em nossa igreja, nada. Sejam cuidadosos, porque todo aquele que tomar medidas que não é de acordo com a doutrina, sofrerão sanções. Então, se está aqui no boletim, é porque tem pessoas que, além de não aceitar, além de não crer, quer mudar. Irmãos, eu costumo dizer, a doutrina apostólica não precisa de mudança. Não precisa de mudança. Ela é perfeita. Porque a doutrina, eu falo doutrina apostólica porque ela está dentro da igreja apostólica. Mas a doutrina que está dentro da igreja apostólica é a doutrina dos céus. É a doutrina de Deus, do Espírito Santo do Pai, e ela é perfeita. Não cabe mudança. Não cabe mudança. E o que tem que mudar? Atitudes das pessoas. O que tem que mudar
são as atitudes das pessoas. Mudar a maneira de crer, mudar a maneira de confiar, mudar a maneira de falar, de agir, de comportar-se, mudar a maneira de pensar, enxergar, como mostrei ontem na reunião, enxergar o seu espírito, olhar para dentro de si e ver aonde tem que mudar, porque a doutrina não deve e não vai haver sanções, ela é perfeita. E bem-aventurado, irmãos, é aqueles que acatarem isso. Sendo assim, ninguém está autorizado a tomar qualquer medida por iniciativa própria, e ninguém tem autorização nenhuma para fazer qualquer tipo de reuniões em nome da Igreja Apostólica, se não for autorizado pela igreja. As reuniões da nossa igreja são realizadas nos templos apostólicos, porque foi assim que o irmão Aldo nos ensinou. De maneira como são realizados em locais e horários pré-determinados. Por que, irmãos, tem este recado no boletim? Porque grupos de pessoas, graças a Deus, irmãos, que a Santa Avó Rosa me ajude, que nunca encontre isso na minha frente. Todo lugar que eu vou, graças a Deus, eu sou bem recebido. Nunca ninguém chegou para mim: pastor, vamos fazer uma reunião à parte, porque tem muita coisa errada. E nem tente falar isso para mim também, né? Nem tente falar isso para mim. Graças a Deus, também nem dou trégua para isso. Mas, se está aqui no boletim, eu creio nessa palavra. Eu creio que tem pessoas que estão formando grupos para fazer uma reunião apostólica paralela, em outro local, em outros horários, com outro tipo de crença, com outra visão de fé, com outra visão de entendimento. Isso é sabedoria humana. Isto é sabedoria humana. E a nossa igreja, ela tem a sabedoria divina e celestial. Vem do Espírito Santo de Deus, por isso que não requer, não cabe e não tem lugar para ajustes. Não existe lugar para ajuste na nossa doutrina, porque ela é dos céus, ela é de Deus. Então cabe a mim olhar se eu estou aqui. Se isso é para mim, eu não posso insistir nisso. Estou errado. Estou errado, eu tenho que mudar e voltar para a doutrina. Fazer com que a doutrina rege a minha vida. E eu não tenho que reger a doutrina. A doutrina tem que reger a minha vida. Este, irmãos, é a doutrina de Jesus, nosso Senhor. Bem-aventurado aqueles que sofrem por amor em meu nome, disse Jesus. Esses serão bem-aventurados. Então, se nós sofremos algumas sanções, por parte de quem quer que seja, de parente, de amigo, de quem quer que seja, se nós formos ofendidos, se nós não formos aceitos pela fé que nós praticamos, pela doutrina que nós seguimos, e se nós não dermos ouvido a essas pessoas, nós seremos bem-aventurados. Sofreremos, mas seremos bem-aventurados, porque receberemos o galardão de fiel no reino dos céus. Então é muito importante, irmãos, que nós seguimos avante nessa jornada, depositarmos a nossa fé, a nossa confiança no ministério glorioso do nosso irmão Aldo, sem ter sombra de dúvida. E eu lhes garanto, irmãos, sem medo de errar, a doutrina apostólica vem dos céus, e quem seguir essa doutrina, quem mudar a sua maneira de crer para crer de acordo com a nossa doutrina, serão felizes, serão bem-aventurados e viverão no reino dos céus, porque o irmão Aldo pregou isso através do boletim. Eu garanto a sua salvação se você for fiel. O irmão Aldo garante a nossa salvação, irmãos. Ele garante a salvação. O meu colega, que está querendo mudar a minha maneira de crer, ele não garante a minha salvação, não. Ah, porque Jesus falou isso. Ontem eu expliquei, né, que as pessoas não acreditam nos outros santos, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Porque eu tenho que crer na Santa Avó Rosa? Porque eu tenho que crer no irmão Aldo? Porque eu tenho que crer em Maria Santíssima? Isso tem que estar bem claro na nossa fé. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não mentiu, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém vai para os céus, não. O caminho, irmãos, é a doutrina. Eu expliquei isso ontem para a igreja. O caminho que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a doutrina, eu sou os ensinamentos. E ninguém, absolutamente ninguém, vai para os céus se não for pela doutrina que eu estou lhes ensinando. Ponto e acabou. Ponto. Então, a Santa Avó Rosa faz parte da doutrina de Jesus, porque Ele prometeu o outro Consolador por excelência. O Consolador não falará de si próprio, mas dirá tudo que tiver aprendido de mim. E Jesus ensinou a Santa Avó Rosa como pregar, como ensinar, como doutrinar a igreja. A Santa Avó Rosa faz parte da doutrina de Jesus. É o caminho traçado por Cristo. O pastor por excelência, ele falou que ia formar esse pastor, e este pastor teria autoridade para dirigir. Irmãos, tem uma passagem bíblica aqui, o varão, um anjo, iria dirigir com vara de ferro, vara de fogo. Isto quer dizer autoridade, poder. E este anjo é o irmão Aldo. O pastor por excelência, ele dirigiria o seu povo com autoridade. E ele fez isso durante 44 anos. Bem-aventurados se nós cremos nesta verdade e guardarmos em nosso coração esta fé e esta confiança no ministério glorioso do nosso primaz. Confiemos nesses santos de Deus e que continua a nos ajudar e ajude ele, irmão Aldo, a levar avante esta obra tão importante. Por sua vez, os membros do ministério, seja pastor, seja obreiro, seja regente, seja corista, se mantenham firmes, sejam fiéis, sejam leais ao voto que fizeram quando aceitaram servir esta santa igreja. Não se deixe levar por influências dos que não creem mais, dos que não aceitam. Não deixe eles dividirem o seu coração. Não deixem essas pessoas tirarem esse brilho, tirar essa confiança. Se a estrela dele não brilha, não deixe ele pagar a sua, não deixe ele apagar o seu brilho, não deixe, porque a sua estrela brilha e brilha forte. Mantenha-se atento e tome muito cuidado com fofocas, com mentiras, com falatórios profanos, publicados em qualquer rede. Tome por base a mensagem que o nosso irmão Aldo nos deixou. Todos os apostólicos, aí a direção da igreja, o conselho diz, formamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao que o santo irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, nos ensinou, aconselhou e orientou a respeito da nossa doutrina, a respeito da sua organização, de maneira como são realizadas as reuniões de nossa igreja. Nada será modificado. Assim sendo, ninguém está autorizado a tomar qualquer medida por iniciativa própria, e ninguém tem autorização para fazer reuniões de pessoas que não sejam as reuniões de nossa igreja em nossos templos, de uma maneira como sempre foram realizadas, em horários e locais já estabelecidos. Irmãos, sejam cuidadosos com as suas atitudes, obedeçam o que o santo irmão Aldo nos ensinou, guardem os conselhos que ele sempre nos deixaram, que ele sempre nos deixou, sejam moderados, temente a Deus, a fim de que continue colaborando para o bem, o seu próprio bem e o bem da própria igreja. Sejam fiéis a Jesus, sejam fiéis a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Clamem por eles nas suas orações, confiem e serão atendidos, pois esses santos de Deus continuam ouvindo as nossas orações e estão sempre prontos para nos atender. Irmãos, esta é a mensagem a respeito da fé que nós temos que ter no ministério glorioso do nosso santo e querido irmão Aldo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu respeito e pelo seu silêncio. Irmãos, é maravilhoso
É maravilhoso, eu fico muito feliz. Graças a Deus eu não tenho problema nas minhas reuniões, mas é muito gratificante uma reunião com esse silêncio, com essa atenção, não pela minha pessoa, mas pela presença dos santos de Deus em nossas reuniões. Eles merecem este respeito, ele merece esta reverência, e com essa reverência, com esse respeito, nós só temos a ganhar, porque ela consegue, a Santa Avó Rosa consegue lapidar o nosso espírito. Eu, em uma das reuniões que eu fiz, só para encerrar, numa das congregações, aí o irmão, depois que eu terminei a reunião, ele falou: rapaz, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei que a Santa Avó Rosa, quando começou o ministério aqui apostólico, ela pegou a doutrina e, de um modo bem rude, né? Ela pegou a doutrina e lançou sobre o povo. Então, tinha muita coisa errada. Espírito das trevas que entrava nas reuniões e aquela confusão toda no início da igreja. Então Jesus deu a doutrina e falou para a Santa Avó: é isso que a igreja precisa aprender. E ela foi, pegou essa doutrina e jogou na igreja. E aos poucos, uns entendiam, outros não. Aí a Santa Avó Rosa foi para os céus como Espírito Consolador e deixou o irmão Aldo. O que o irmão Aldo fez com essa doutrina que a Santa Avó Rosa lançou na igreja? Ele pegou essa doutrina e encaixou dentro do nosso espírito. Ele lapidou o nosso espírito com essa doutrina. Então ele pegou essa doutrina que a Santa Avó lançou na igreja e colocou dentro do nosso coração durante 44 anos, com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. Ele foi e colocou no lugar certo, dentro do nosso espírito. Vamos jogar fora? Vamos jogar fora? Claro que não. Aí quando eu terminei aquela reunião, eu falei: pastor, eu nunca imaginei que a igreja, eu vi isso na igreja, que a Santa Avó lançou e o irmão Aldo lapidou. E foi isso que aconteceu. Por isso que nós temos uma estima muito grande pelo nosso primaz. O irmão Aldo é bonzinho, né? Todo mundo falava isso. Mas não é que ele era muito bonzinho, mas ele lapidava, ele queria ver o seu espírito lapidado. E agora ele falou: a igreja está lapidada. Os que não conheceram o irmão Aldo, cabe a nós ajudar o irmão. Não é nós que vamos lapidar, é o irmão Aldo que vai lapidar, mas nós temos que incentivar que os nossos filhos, os nossos colegas, aqueles que não conheceram o irmão Aldo, que abra o coração para que ele lapide também o seu espírito. E ele vai fazer isso com muita alegria, com muito gozo. Ele quer apresentar o seu espírito à Santa Avó. E dê ao irmão Aldo esse mérito, irmãos. Só é individual. Isso é muito individual. Muito obrigado, então, mais uma vez, por esse respeito. E aqueles que nos assistiram via internet, muito obrigado por estar nos acompanhando até este momento também. Amém.